Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quem é Jesus? Esta é uma pergunta que foi feita por aqueles homens e mulheres que viviam no tempo de Jesus e que foram testemunhas dos seus milagres, das suas palavras. Perguntavam-se: quem é este homem? Aqueles que o seguiam mais de perto já estavam convencidos de que Jesus não era apenas um homem, alguém que tinha nascido em Belém e que tinha trabalhado em Nazaré durante muitos anos, alguém com uma personalidade extraordinária que era capaz de cativar as multidões. Não. Jesus era muito mais do que isso. E São Pedro tinha-o confessado em nome de todos aqueles que o seguiam mais de perto, em nome de todos os apóstolos: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Também nós, Jesus, acreditamos e sabemos que Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que nos vês, que nos ouves. És o Verbo de Deus, que existe desde sempre e que se encarnou, que se fez homem no momento da história. Ao longo da Quaresma vamos recordando uma e outra vez esta verdade. Jesus fez-se homem para nos salvar. Ele tomou a sua cruz, morreu por nós na cruz, para nos salvar, porque nos ama. Esta verdade, que é também um acontecimento histórico, deixa muitas pessoas decepcionadas. Nos dias de hoje, e há 2000 anos, deixou muitas pessoas decepcionadas. Esperavam que, sendo Jesus alguém que diz coisas tão sábias e de uma forma tão bela, tivesse também um triunfo humano, digamos assim. Que fosse um Messias triunfador. Vemos isto nos Evangelhos há 2000 anos, na atitude daquelas pessoas que esperavam que Jesus libertasse o povo de Israel da dominação romana, que fosse finalmente o líder de uma grande revolução. E vemos isto também agora, passados 2000 anos, como tantas pessoas se inspiram na vida de Jesus e criam uma imagem de um Jesus revolucionário, sem interessar muito se é filho de Deus ou não, ou as outras coisas todas que disse. O que interessa para essas pessoas é a capacidade que Jesus tem de galvanizar as multidões, de provocar uma revolução. Ora, é evidente que Jesus provocou uma revolução, mas não no sentido em que muitas vezes se pensa. E as palavras do Evangelho de hoje que Jesus diz lembram precisamente isso. Diz assim Jesus aos seus discípulos, talvez pensando nas expectativas que alguns tinham dessa tal revolução social: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas completar. Em verdade vos digo, antes que passem o céu e a terra, não passará da lei a mais pequena letra ou mais pequeno sinal, sem que tudo se cumpra. Isto parece que tem muito pouco de revolucionário. Eu não vim aqui alterar nada, não vim revogar, eu vim completar, eu vim dar o sentido pleno àquilo que já se fazia. Jesus não aparece do nada. É a plenitude da revelação. Uma revelação de Deus que tem uma história, uma longa história. E na vida de Jesus nós temos o momento culminante e definitivo dessa história. A que se refere Jesus? O que queres dizer tu, Jesus, com estas palavras: não passará da lei a mais pequena letra? Que lei é esta? Esta lei é a lei de Deus, são os 10 mandamentos. Mandamentos que Jesus diz que continuam válidos e a que veio dar o seu pleno sentido, o seu pleno cumprimento. São mandamentos que nos ajudam a viver de um modo bom, de um modo que é agradável a Deus e que nos faz mais felizes. A primeira leitura da missa de hoje recorda-nos aquelas palavras de Moisés quando se dirigiu ao povo que tinha diante falando dos mandamentos que Deus lhes tinha dado.
Observai-os e ponde-os em prática, porque eles serão a vossa sabedoria e a vossa prudência aos olhos dos povos, que ao ouvirem falar de todas estas leis, dirão: que povo tão sábio e prudente é esta grande nação. Os mandamentos são um presente de Deus. E foi este presente que Jesus, que tu, Senhor, nos ensinastes a reconhecer, a dar-lhe o devido valor, a vivê-lo melhor, a ter forças para viver melhor cada um desses 10 mandamentos. Essa foi a grande revolução de Jesus. Não foi uma revolução social, política, contra os poderes instituídos, com luta de classes. Dizia João Paulo II, numa ocasião em Puebla, no México, dizia que esta visão de Jesus como político, revolucionário ou como o subversivo de Nazaré não se compagina com a catequese da Igreja. E depois explicava qual é que é a nossa fé. Jesus Cristo, Verbo e Filho de Deus, faz-se homem para se aproximar do homem e oferecer-lhe pela força do seu mistério a salvação, grande dom de Deus. Pois nestes 10 minutos, neste tempo de oração, agradecemos-te, Senhor, que te tenhas aproximado de nós, que te tenhas aproximado de mim para me dar esta salvação. E que com o teu próprio exemplo, como homem verdadeiro, tivesses querido explicar-nos como se vivem os mandamentos. Numa ocasião, o Papa João Paulo I, numa audiência, falava sobre os mandamentos. Sim, João Paulo I disse bem, foi aquele Papa que só foi Papa durante 33 dias. Morreu pouco tempo depois de ser eleito Papa, em 1978. Ainda assim, teve tempo para fazer muita coisa. E podem ajudar-nos estas suas palavras. Dizia ele que os mandamentos são um pouco difíceis, algumas vezes até bastante difíceis de observar. Mas se Deus nos deu, não foi por capricho, não foi por interesse seu, mas unicamente por interesse nosso. E depois apresentava um exemplo. Dizia: um sujeito foi uma vez comprar um automóvel a um agente. Este fez-lhe um discurso: olhe que o automóvel é muito bom, trate-o bem. Põe a gasolina super no depósito. Bem, já se vê que este exemplo tem alguns aninhos. E nas junturas, óleo do fino. O comprador respondeu: oh não, fique sabendo, eu não aguento o cheiro da gasolina, nem posso aguentar o cheiro do óleo. No depósito da gasolina vou pôr vinho espumante, de que tanto gosto, e as junturas vou untá-las com marmelada. Faça como quiser, responde o vendedor, mas não venha lamentar-se se vier depois a parar num precipício com o seu automóvel. E concluía assim o Papa João Paulo I: o Senhor fez uma coisa semelhante conosco. Deu-nos este corpo, animado por uma alma inteligente, por uma vontade boa. Disse: é boa, mas trata bem esta máquina. Eis os mandamentos: honrar pai e mãe, não matar, não se irar, ser delicado, não dizer mentiras, não roubar. Se fôssemos capazes de observar os mandamentos, andaríamos melhor nós e andaria também melhor o mundo. Jesus, ajuda-me a viver melhor estes mandamentos, a observá-los, a conhecê-los em primeiro lugar. Às tantas, pode ser que haja aí alguns que estejam esquecidos, alguns dos mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, a conhecê-los bem, a pensar neles, a meditar. Como é que eu tenho vivido neste aspecto? Na altura da Quaresma, em que é tão bom fazer essa confissão, que aliás é a intenção mensal do Papa para este mês de março, que saibamos viver o sacramento da reconciliação com uma profundidade renovada, para saborear essa infinita misericórdia de Deus, mas talvez possamos fazer um pouco mais de exame sobre os mandamentos antes de nos irmos confessar. Em vez de ficarmos só com aquelas coisas que nos perturbam mais ou que nos incomodam mais, que vêm logo à cabeça, pensemos em toda a lei de Deus. Será que eu tenho posto, como dizia João Paulo I, vinho espumante no depósito da gasolina e
Marmelada onde é preciso ter óleo? Pois, se sim, a confissão é o momento ideal para corrigir isso, para deixar que Jesus nos transforme por dentro, para deixar que Ele faça em nós uma verdadeira revolução. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.